Essa é clássica para usar no Business English. Não estou entendendo, estou lá no telefone, porque o que vai acontecer? Às vezes a pessoa falou, não combina. Então, esse quite, ele, né, eu não gosto de colocar a tradução, I don't like to put the translation, I prefer you to understand the context, where it's gonna come, where this word is normally would appear, né, então onde que essa palavra normalmente vai aparecer. Então, quando eu falo quite, seria esse bastante, mas pode ser tanto por positivo quanto negativo, tá? So, I didn't quite catch that. Eu não peguei isso bastante, né, eu não entendi completamente, ok? Another one, excuse me, I didn't get that. Oh, excuse me, I didn't get that. Can you just explain what you mean? Você pode explicar o que você quer dizer? Okay, another one, could you please give me some more details? Essa é clássica para usar no Business English. Não estou entendendo, estou lá no telefone, porque o que vai acontecer? Às vezes a pessoa falou e você não pegou imediatamente, ou assim, às vezes acontece. Sometimes it happens to me. I answer the phone. Eu estava procurando meu telefone, mas tá aqui, né, no Instagram. Ok, então eu atendo o telefone e aí a pessoa começa. Blá, 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 eu falo, meu Deus do céu, não estava nem preparada para ouvir inglês, estava aqui estudando, estava fazendo outra coisa, né? E às vezes a pessoa começa a falar, né? E aí eu não vou, né? Eu falo assim, opa, calma, deixa eu me concentrar no que eu estou fazendo aqui. Let me concentrate. So then we use that. I said, well, can you give me some more details? Which company you're calling from again? So who would you like to speak to? What is this call about? E aí você pode ir fazendo perguntas, mas não tenha medo de perguntar. Don't be afraid of asking, okay? There we go. Can you explain that again, please? Então a pessoa acabou de falar, blá, 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 e você, ai meu Deus, nossa, can you explain that again? Aqui em casa a gente fala, mistura muito, né, inglês e português. Talvez aconteça isso no lugar que você trabalha também. By the way, some of my clients, they work in multinational companies and they work in different environments, okay, where there are people from all around the world. Então já aconteceu, né? E acontece muito, principalmente aqui na Inglaterra, né? Você vai trabalhar numa empresa, you're gonna work for a company, and in this company you have like a lot of people from different backgrounds, different countries, porque aqui Londres é muito cosmopolita, né? Então tem gente de toda parte do mundo. London is very cosmopolitan, so there are people from all around the world, ok? Então aí o que acontece? Às vezes você tá ali na conversa, e aí a pessoa ela mistura, sabe, inglês com espanhol, com português, com francês, cada um tenta entender de um jeito, é aquela da Babel Tower, né, a Torre de Babel mesmo, tá? Então, daí, nesse caso, esse can you explain that again, funciona muito bem, tá? E aqui eu falei, né, para vocês, aqui minha casa é bilíngue, né? Às vezes eles estão falando inglês, eu quero que eles falem português, então às vezes a Pietra vem e ela fala, mãe, blá, blá, e eu tô esperando que ela fale português, ela fala inglês, eu falo, what did you say? Can you explain that again? Então é importante a gente perceber que dependendo do ambiente, depending on the environment, we are going to use this quite a lot. Esses dias um cliente meu, ele estava numa convenção, he was participating in a meeting, it was a convention, an online convention, and everybody was kind of not talking at the same time because people had to raise their hands in order to speak, eles tinham que levantar a mão, né, para poder falar. Mas ele falou assim, nossa, Cris, cada um tem um sotaque, né? Então, na hora que a pessoa da Índia começou a falar, eu não consegui entender algumas coisas, I couldn't get a few things, but then another person asked. Então, ele viu que uma outra pessoa perguntou, né? Parece que, acho que, se eu não me engano, era a pessoa que estava na Espanha, perguntou, e aí o rapaz explicou, né? Então, assim, é interessante a gente perceber que cada vez mais as pessoas no mundo inteiro, elas vão se reunir e a língua em comum vai ser o inglês. So we're going to realize that even more, and this is going to become even more common. People are going to get together in meetings, online meetings, and then people need to communicate in English and misunderstandings can happen, ok? Porque tem a ver com cultura, tem a ver com apresentação, tem a ver com pronúncia, it has to do with culture, it has to do with pronunciation, it has to do with the type of presentation, the context. So it's important for us to know how to ask questions. Então, perguntar, né? Porque é melhor, it's better to understand what you're talking about than to maybe close your computer or leave a meeting thinking, oh, I didn't really get, I don't know exactly what we have to do. Então, sempre é bom esclarecer, ok? So, there we go. Next one. Imagina se você não está seguindo a linha de raciocínio da pessoa, como eu falei para vocês, né? Imagine that you are not following the line of thought of the person. And then you go just, wow, why is this person talking about this? Porque na conversa, gente, quando a gente está conversando, when we are speaking,
sometimes we are using some kind of language and we are talking about a subject, ok? Se inglês não é sua primeira língua, de repente mudou o assunto, mas você ainda está lá tentando entender aquele assunto de antes. Quantas vezes, how many times, você senta numa mesa para conversar com alguém, you sit in a table to talk to someone, e aí as pessoas começam a falar, de repente tem um assunto diferente. Eu uso muito essa técnica com os meus clientes. I use this technique quite a lot with my students. What it is just to break the context. Isso é quebrar o contexto, é falar de uma coisa que não tem nada a ver para ver se a pessoa consegue acompanhar, to see if the person can